Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área e bora falar um pouquinho sobre o balanço de Embraer aí, que parece que saiu ontem, né? Sexta-feira, dia 19. E aí, nós temos algumas notícias, o próprio balanço aqui para comentar e daqui a pouco o gráfico de Embraer também. E claro, os aluguéis, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Moro Dinheiro Oficial e entre no Telegram também. Não esqueça, tá? Então, Embraer reduz prejuízo em 99% no quarto trimestre para 7,7 milhões. Nós veremos isso lá no balanço oficial deles daqui a pouco, tá? Fabricante confirmou expectativa de recuperação do resultado operacional, beneficiada pelo impacto positivo do câmbio nas receitas, pela retomada das entregas de aeronaves e reversão de provisões. Provisões, né? Tenho que dar um recado aqui. Fiz o vídeo do balanço da Eletrobras, passei a minha opinião e esqueci de pontuar sobre as provisões da Eletrobras. E aí o que acontece? O ser humano, às vezes ele se mostra muito podre, né? Aí a galera já veio com pau e pedras na mão, querendo comentar lá no vídeo da Eletrobras sobre o meu esquecimento ali das provisões. E galera, todo mundo erra, tá bom? E aí mesmo assim, mesmo com as provisões, acho que vale a pena ficar de olho na receita bruta ali da Eletrobras, etc e tal. Alguns outros detalhes que, na minha opinião, mantém ali o balanço da Eletrobras como no mínimo razoável. Continuo com a minha opinião de que a empresa sem privatização não decola, tá? Então, para você hater aí que veio comentar no vídeo da Eletrobras, eu queria que todo mundo tá bom? Então, fique mais tranquilo, menos pau e pedras aí, mais críticas construtivas, tá? E obviamente quem faltou com respeito tomou o ban do canal. Não adianta mais comentar, ninguém mais verá seu comentário caso você tenha sido desrespeitoso, tá bom? Mas enfim, vamos falar aqui de Embraer, tá? E aqui a gente tem a matéria do valor, que passa aí um overview bem interessante, mas eu prefiro passar a minha visão sobre Embraer e é disso que a gente vai falar agora. Aqui nós temos alguns destaques aqui da empresa, mas acho que os números aqui acabam falando por si só e os números bem interessantes, inclusive. Olha lá que legal que a Embraer fez. Não só comparando trimestres parecidos de anos diferentes, mas ela colocou aqui também o terceiro trimestre de 2020. Jogou ali 2019 com 2020 também, e aí cada comparação te mostra um cenário diferente. E claro, eu vou mostrar o que eu acho, na minha opinião, que vale a pena focar, depois embasada por uma matéria também, tá? Então olha lá, Embraer, o que vale a pena comparar em Embraer? Terceiro trimestre de 2020 com quarto trimestre de 2020. Segundo lugar, quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2020. E por último, os anos de 2019 com 2020. Por quê, Peter? Simples, porque se a gente comparar os anos, né, a gente vai ter 2020 aqui tudo uma desgraceira. Olha lá, EBIT caindo, o EBITDA ajustado caindo, o próprio EBITDA, na verdade o EBIT que eu falei, né, caindo, o próprio EBITDA caindo, o EBITDA ajustado caindo, e você vai falar, nossa, Embraer em 2020 é um desastre, ó, dívida líquida aumentou, você vai falar, nossa, que desgraceira, que balanço horrível. Calma, aí você vem e compara o quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2020. E você vai ver que a receita líquida melhorou, o EBIT melhorou, o EBIT ajustado melhorou, o EBITDA melhorou, aí o EBITDA ajustado melhorou também, o prejuízo diminuiu, ou seja, mais próximo de virar lucro. Aí você vai ter a dívida líquida aumentando, então ainda tem um cenário ruim aqui, e você tem a geração uso de livre de caixa ajustado dando uma melhorada. Então a comparação quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2020 já melhora um pouco o cenário de Embraer. Agora a cereja do bolo, né? Terceiro trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2020 pintando um cenário de recuperação muito melhor e que a gente vai mostrar uma matéria bem interessante da Suno sobre isso, tá? Então nós temos receita líquida melhorando, nós temos um EBIT melhorando, o EBIT ajustado melhorando, nós temos aqui EBITDA crescendo absurdamente aqui de um trimestre para o outro em sequência aí de 2020 eu tô falando, tá bom? Nós temos aqui o EBITDA ajustado melhorando, nós temos a margem EBITDA ajustada melhorando, nós temos o prejuízo líquido ajustado melhorando, nós temos a dívida líquida dando uma diminuída e a geração livre de caixa ajustado também melhorando. Ou seja, quando você pinta o cenário terceiro trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2020, que é muito mais sequencial, faz mais sentido para o cenário atual, você tem um balanço extraordinário para a recuperação. E a própria cotação, afinal o gráfico desconta tudo, não mente. Olha lá que bonitinho nossa Embraer decolando desde o final de outubro. Expectativa que move o mercado, tá bom, galera? É expectativa. Então, na própria sexta-feira, já meio que precificaram para cima aí o nosso querido balanço. E antes de falar do gráfico, vale a pena falar dessa matéria aqui. Olha lá, ó. Embraer
conclusão de novos negócios depende do progresso da vacinação, tá? De ontem mesmo. Então tá mostrando o norte da empresa. O presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, afirmou nesta sexta-feira que apesar da companhia estar otimista com a retomada do mercado, novos contratos dependem da velocidade de vacinação ao redor do mundo, não no Brasil, do mundo inteiro. Estamos conversando com companhias aéreas, mas a conclusão dos contratos depende do progresso da vacinação nos países, disse executivo da Embraer em teleconferência com analistas. Gomes pontuou que há discussões acerca da família E1, principalmente nos Estados Unidos, e da família E2 em outros países. Mais cedo, em teleconferência com jornalistas, executivos afirmaram que esperam uma retomada do mercado ainda no segundo semestre de 2021 e que a Embraer deve estar preparada para crescer em 2022, ou seja, está logo aí. E claro, nessa expectativa de crescimento, provavelmente a cotação de Embra 3 ali vai crescer muito antes disso, tá? Afinal, é o que eu falo, mercado precifica o futuro, né? As frases mercado precifica o futuro, e o mercado se move na expectativa, dá na mesma, tá? Então, de olho nisso, que o futuro é a expectativa. E aqui eles comentam um pouquinho sobre os resultados de Embraer. Claro, galera, balanço, por isso que eu fiquei até meio chateado, que eu vi a galera comentando no vídeo da Eletrobras, e a galera não entende que balanço é aberto à interpretação, né? Vai ter vários analistas divididos. Por exemplo, o aumento da Selic divide em interpretações, um balanço da Oi, o case da IRB. Então, assim, tudo é aberto à interpretação. E aqui, no caso da Embraer, não é diferente. Agora, a interpretação aqui minha sobre esse balanço é otimista, tá bom? É o que eu falei. Você tem 3 tipos de comparações. E na mais sensata, que é a seguidinha ali, terceiro trimestre de 2020, quarto trimestre de 2020, tá bonito. Tá pintando uma recuperação aqui. E aqui nós temos vários detalhes aqui que a própria companhia deixou divulgado. E aí, se quem quiser dar uma lida aqui, eu vou deixar o link do RI deles aí na descrição, tá bom? Fiquem tranquilos. E aí eu vou deixar também no primeiro comentário o vídeo do próprio vídeo da Eletrobras e também da pose que eu fiz sobre positivo. E agora aqui no gráfico de Embraer, nós temos uma linda linha de tendência de alta no diário, que já foi rompida no final de janeiro, começo de fevereiro, metade de fevereiro, mas aí abriu com um belo de um gap de alta e só tem subido, tá bom? Então, a Embraer já usou inclusive aqui atrás o 12,35 como suporte, agora subiu de patamar e usou o 13,10 junto com 13,32 como região de suporte. Lembra, eu comentei sobre isso daqui na própria quinta-feira e foi usada no ponto aqui essa linha azul como suporte. E o ativo tá bem esticadinho? Tá, pior que tá. Mas ele tá com uma tendência de alta bem interessante. Olha lá, sexta-feira, dia do balanço, salvo engano. Não sei se o balanço foi na sexta mesmo ou foi no dia 18. Não lembro agora, mas enfim, acho que foi na própria sexta. E o ativo, ele deixa um padrão de candle aqui de continuação de compra. Olha como teve venda entrando no ativo. Todo esse pavio aqui é venda entrando. E durante o pregão, o ativo voltou a ser um candle comprador. Ou seja, entrou muita força compradora, expectativa boa para o ativo. Né? Como é que você enxerga isso nos 60 minutos? Né? Os candles de 1 hora. Força vendedora, padrão de reversão em cima do 13,32, sem novidades. E aí depois ele volta a subir ali, buscando o topo do dia anterior. E aí parece que Embraer já meio que já leva isso em consideração como um repique numa LTA, tá muito perto. E pode ser que ela continue decolando ao infinito e além. Afinal, no gráfico diário, nós temos ali um longo caminho até o 16,67, que é o primeiro ponto ali de suporte de uma zona de acumulação que faz muito sentido por 2019 inteira, 2018 também, e aí o começo de 2020. No gráfico semanal, vamos dar uma olhada no gráfico semanal ao vivo. Ó. No gráfico semanal a coisa está um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque nós temos alta de Embraer a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. E esse candle do semanal aqui de Embraer, o último candle ali em cima, é um spinning topzinho, um candle de indecisão semanal. E aí, como ele tem 8 candles positivos, pode ser que entre um candle negativo aqui para dar uma quebrada, né? Quem estudar um pouquinho vai ver que nós temos as matemáticas dos candles aí, que não é algo certo, afinal nada na renda variável é 100% exato, mas pode ser que ele com certeza se concretize aí, né? E fique dando uma congelada que nem se preocupe tanto com queda, tá? O problema não é só queda no mercado financeiro. Ficar congelado também é um problema, tá? Ficar lateralizado. Então pode ser que entre um pouquinho de correção lateral aí, que o ativo fica acumulando um pouco para depois seguir sua alta. Claro, temos visões diferentes de gráficos diferentes. No diário nós temos uma continuação de compra, nos 60 minutos também, no semanal um pouquinho de indecisão, talvez um pouquinho de lateralização
para as próximas semanas e meses. Afinal, Embraer volta a crescer em 2022. Até lá tem bastante tempo e, na verdade, é um aninho aí, rapidinho você chega lá. E aí, longo prazo, menos de um ano aí para 2022, nem é longo prazo isso, é um médio prazo, tá? Então, Embraer, belo balanço. Acho que vale a pena pensar aí em investir nesse ativo para o futuro, mas claro, lembre-se, no gráfico semanal, você estará comprando um ativo deveras esticado aí, pode ser que ele dê uma correçãozinha para depois continuar subindo. Não se assuste com possíveis correções aqui em Embraer, beleza? Deixa o like, conto com você deixando o like aí, se inscrevendo, compartilhando com todo mundo. Me segue lá no Instagram, Moro Dinheiro Oficial, entre no Telegram, não deixe de assistir os vídeos aí do dia de hoje, tá? Pose 3, Elete 3 e também o vídeo da macroeconomia que eu fiz no primeiro vídeo do dia de hoje, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.